Eu quero agradecer uma vez mais a presença do nosso ilustre painel. A Cassiana, como já foi dito, psicóloga, investigadora e consultora especializada em performance e saúde ocupacional. É verdade que o livro A Bíblia da Carreira faz jus ao nome, eu já o li, e realmente dá-nos imensos insights de como trabalharmos a nossa carreira, tanto a nível de competências como a nível do nosso estado mental e de saúde física. Portanto, obrigado pela tua presença, Cassiana. Obrigada eu. Hugo Janeiro, há 14 anos na Carglass Portugal, para quem não sabe, foi em 2012, foi o segundo classificado em melhor técnico de reparação e substituição do mundo de vidro automóvel, e entre 17 mil técnicos. Entretanto, começou uma carreira de progressão vertiginosa, passou a Technical Trainer da Carglass Portugal, Technical Manager da Carglass Portugal, e hoje está na Belron International. Para quem não sabe, a Belron é a holding de todas as Carglasses pelo mundo fora e é o Technical Resources and Development Coordinator. Bem-vindo, Hugo. Por último, o José Augusto Vaz, especialista de setor dos seguros há mais de 24 anos, esteve já em várias áreas, como é o exemplo da área operacional técnica de atendimento a cliente, e neste momento é o Head of Claims Provider da Generali, uma das maiores companhias de seguro em Portugal. Vamos então iniciar o debate. Hoje vivemos uma realidade que se fala muito da tecnologia. Fala muito dos ciclos curtos, fala-se muito do impacto da inteligência artificial, uma sociedade também cada vez mais exigente do ponto de vista que apenas dá licença para operar àquelas empresas que têm uma agenda de responsabilidade social bastante concreta, mas a realidade é que muitas vezes caímos no erro de apenas dar foco aos indicadores mais ambientais, até por uma questão de reporting não financeiro, e por vezes esquecemos do lado mais humano das companhias. E daí que surge um movimento chamado Human Sustainability, sustentabilidade humana, que defende a criação de valor para o ser humano na empresa, não apenas do ponto de vista de competências técnicas, mas também e acima de tudo de bem-estar físico, de bem-estar mental e mesmo de sentimento de propósito, algo superior a nós. No fundo, é um movimento que diz que as empresas podem não garantir emprego vitalício, mas são obrigadas e deveriam garantir a empregabilidade dos colaboradores. Portanto, eu começo então com o José Augusto Vaz. José Augusto, neste contexto de tecnologia, o mercado de trabalho bastante aquecido, as pessoas com competências cada vez mais desenvolvidas, qual é, na tua opinião, o impacto para o setor dos seguros? Bom, antes de mais, muito boa tarde. É um gosto estar com todos os meus colegas de painel, mas também um prazer estar com esta audiência e esperamos que aquilo que possamos aqui opinar possa ser útil para todos aqueles que aqui estão. Desse ponto de vista, começar por aquilo que é mais ou menos óbvio, alguns lugares comuns que servem de enquadramento. Nós assistimos a um crescimento do nosso setor, da indústria de seguros, muito alavancado em tecnologia. Há uma primeira fase em que essa tecnologia incide sobre componentes muito básicas, sobre componentes que, de alguma maneira, hoje em dia estão completamente apropriadas por essa mesma tecnologia e que, no fundo, libertam pessoas para, provavelmente, acrescentarem muito mais valor àquilo que é a nossa proposta junto de clientes e não clientes, porque nós também exercemos uma proposta junto de pessoas que não são propriamente nossos clientes. Estamos a falar, obviamente, de terceiros lesados, por exemplo, em casos de sinistro. E, hoje em dia, a evolução dessa tecnologia tem impacto, sobretudo, nas pessoas internamente ao nível dos seus processos de trabalho e também necessariamente ao nível da estratégia da própria companhia ou das próprias empresas, e isto numa componente mais interna e depois numa componente mais externa naquilo que tem a ver com os fornecimentos e as prestações de serviços que estão associadas àquilo que é o nosso negócio. Se por um lado, do ponto de vista interno, a evolução tem sido favorável, e na apresentação que fizeste eu sou o produto de 24 anos de experiência no mercado e estou aqui, portanto, quando às vezes se fala como é que nós conseguimos sobreviver à era de evolução, a questão é que nós somos o produto daquilo que adquirimos, dessa própria evolução, com aquilo que é o nosso contexto. E, portanto, se me tivessem feito essa pergunta há 24 anos atrás, provavelmente a minha resposta não seria nada interessante, não quer dizer que a de hoje seja, mas de alguma maneira não tinha um background para poder dar aqui outra visão. Para tentar objetivar aqui um bocadinho mais, eu iria incidir na parte que as companhias e necessariamente o mercado está preocupado, e não são só as companhias, são todos aqueles que intervêm no mercado segurador,
e tem a ver com a prestação de serviço, o impacto que isso tem no nosso negócio. E o tema da tecnologia é importante porque, no fundo, acrescenta uma evolução, que no fundo enquadra também com a evolução da própria sociedade, o que é que as pessoas querem, a maior rapidez com que acedem àquilo que é o resultado das suas necessidades. E, na minha ótica, o principal desafio que temos todos tem a ver com como é que se vai fazer a democracia de acesso à tecnologia, porque isso pode ser muito relevante, porque nós olhamos hoje para uma evolução tecnológica no setor automotivo, mas também podemos falar na componente clínica, e o grande risco que temos em cima da mesa é como é que o acesso à informação nos pode levar para um nível de concentração que depois necessariamente terá impacto na conta final. E a conta final... Peço desculpa interromper, temos o exemplo do litígio entre o grupo Belron e a Fiat Chrysler, que foi ganho pelo grupo Belron, onde a Fiat Chrysler impedia o acesso aos dados do veículo automóvel com a desculpa de que era uma questão de proteção de dados. E nós intercedemos nas vias europeias alegando que era a defesa do consumidor e o direito a reparar. E acho que é um desses efeitos de consolidação e de acesso à informação. Exatamente. Ou seja, esse é um dos problemas. Como é que o acesso à informação é democratizado e como é que isso preserva a oferta do ponto de vista da regularização, quer na componente de danos materiais, quer na componente de danos corporais. Se olharmos para a componente de danos materiais, o risco são aquelas oficinas que não podem ter acesso à informação, ao conhecimento, à tecnologia, às ferramentas. Qual vai ser o futuro dessas entidades e como é que nós conseguimos fazer algum apoio para que essas entidades consigam continuar a prestar serviços? Ou então poderemos, com algum risco, ficar um pouco à mercê daquilo que são os grandes grupos empresariais, que normalmente são suportados pelas marcas e que depois podem utilizar estratégias como essa e depois, a partir daí, estarmos claramente numa circunstância em que a nossa dependência acaba por se estreitar e, obviamente, essa concentração vai acabar por determinar um aumento de custos. Isso já é sensível, seja nos vidros, como, por exemplo, toda a componente do ADAS e com a calibração associada à necessidade dos veículos que já têm câmara no seu para-brisas, seja na componente dos veículos elétricos, onde nós estamos com muitas dificuldades em equilibrar os custos, porque estas pequenas oficinas não conseguem investir, não só para ter certificação... Já agora, diz-me, tens exemplos concretos e práticos em que os prestadores utilizem a tecnologia no sentido de se tornarem mais eficientes? Temos, por exemplo, no contexto dos vidros, toda a informação que é necessária para calibrar um vidro. É uma base de dados que necessariamente tem propriedade, tem direito de acesso e, portanto, isso é muito relevante. Há tecnologias que hoje já começam a ter prevalência também, como o método over the air, onde, para se perceber muito daquilo que, teoricamente, os carros podem ter em termos de consequências por um acidente ou por uma avaria, que tipo de intervenções é que são necessárias fazer. Se formos para a componente da medicina, hoje em dia a inteligência artificial já está a tomar lugar, por exemplo, na questão do diagnóstico e na parte que eu referi há pouco no automotivo também. Hoje em dia tem a inteligência artificial a conseguir interpretar imagens clínicas e nesse sentido a tecnologia é importante naquilo que eu considero que é uma vantagem da tecnologia naquilo que é o suporte à decisão. Muito bem. E aí acho que é uma vantagem e os perfis daqueles que a utilizam obviamente é que vão mudar naquilo que tem a ver com o seu desenvolvimento em termos de perfil de carreira e também de função. Muito bem. Obrigado, Augusto. Hugo, Belron, multinacional, a realidade não será, os desafios não serão assim tão distintos de uma Generali, também sendo uma multinacional. 30 mil colaboradores dedicados a apoiar as seguradoras na questão da carbazelada de vidros, não é? Quais os principais desafios neste contexto que a Belron teve que atravessar para prestar o melhor serviço e garantir também uma sustentabilidade humana? Ora, boa tarde a todos. Eu creio que um dos desafios é comum entre todos, e nomeadamente estou a falar do próprio cliente em si. Fazendo aqui uma retrospectiva, onde há 10 anos atrás a vertente da substituição de vidro nada tem a ver com os dias de hoje, ou seja, a passado 10 anos temos uma vertente em que o cliente que tinha o seu Opel Corsa, onde nós pedíamos cerca de 2 horas e meia para fazer a substituição, hoje em dia pedimos uma manhã ou mesmo um dia inteiro, e aqui é que começa realmente a dor de cabeça, onde muitas vezes o cliente acaba por não perceber o porquê de estarmos a pedir tanto tempo, porque se há uns anos atrás substituiu o vidro tão rapidamente, porque é que agora não consegue? E aqui tem muito a ver com a tecnologia que o vidro
vidro acaba por ter. E, no fundo, está aqui um desafio na parte de comunicação para o próprio cliente. Outro dos principais desafios tem a ver com o turnover em si. Só para vos dar um exemplo, dentro do grupo Belron, nos Estados Unidos, tiveram cerca de 40% de turnover, o que fez com que tivéssemos que melhorar formas de trabalhar de forma a reter pessoas. Mesmo por isso é que dentro do grupo criámos vamos lhe chamar um plano de desenvolvimento profissional a nível de retenção de talentos, e porque sim, temos talentos dentro do grupo. Para terem uma ideia, um técnico especializado em vidro demora cerca de 6 meses a 1 ano para ser um técnico totalmente autónomo, e muitas vezes com o turnover alargado nem sempre acaba por ser fácil. E mesmo por isso criámos um programa que se chama Road Stars, onde os próprios técnicos, e para vos explicar muito rapidamente, hoje em dia existe uma comunicação entre os países do grupo Belron, onde, imaginando se a Alemanha, o país dentro do grupo Belron, tiver um pico de serviço, ou seja, um aglomerado de serviço muito grande, ou mesmo um turnover acentuado, aconteceu durante este ano, 2024, 15 técnicos terem ido para este país para, no fundo, darem vazão aos serviços que estavam a entrar. Parecendo que não, cliente satisfeito, check, e seguradora satisfeita. Associado também a desafios a nível de diversidade e inclusão, neste momento temos cerca de 600 mulheres técnicas especializadas em reparação, substituição e recalibração de sistemas de assistência à condução, e cada vez vão ser mais dentro do grupo. E por isso mesmo, também dentro do nosso grupo temos o departamento chamado Belron Technical, onde acabam por efetuar o desenvolvimento de uma série de ferramentas, quer seja homem técnico, quer seja mulher técnica. Aqui o intuito será, num futuro muito próximo, ter um técnico especializado em vidro a ter que fazer a colocação do vidro sem ter que mexer no vidro em si. Em média, um para-brisas tem o peso de cerca de 12 a 13 quilos. Ora, se um técnico acaba por fazer uma série de substituições diariamente, e com o futuro pode acabar por haver uma lesão muscular nesse técnico. Portanto, acaba por ser uma preocupação. Falando daqui das lesões dos técnicos, o foco do grupo é lesões zero. Portanto, a nível de safe and healthy, temos aqui uma vertente mesmo da eliminação de lâminas naquilo que faz parte da nossa vertente de substituição. Isto porque se um técnico se magoar, isto também é um bocadinho preocupado com a questão das seguradoras. Peço desculpa, eu sei, desculpa. Eu estava preocupado que se calhar não tínhamos matéria suficiente para o tempo que vamos ter, mas eu não sei se vamos ter tempo suficiente para a matéria toda. Ok, e eu não quero estar a cortar o... Não, peço imensa mas desculpa. é só mesmo para dizer que o facto de o técnico se poder magoar, haver uma baixa deste técnico, não vamos dar vazão, neste caso, ao aglomerado de serviço que temos. Colaborador de baixa, cliente insatisfeito, segurador insatisfeita, mediação insatisfeita, comerciais insatisfeitos, portanto, e mesmo o nosso NPS acaba por ser afetado. E contribuem para a tal sustentabilidade humana e ele regressa à casa. Todo esse acumulado, sim. Obrigado. Cassiana, como é que o mercado de trabalho está a adaptar a todas estas tendências? Tu escreves no teu livro que as competências estão a mudar e os requisitos estão a mudar. Queres falar um bocadinho das novas competências necessárias para vencer num contexto destes? O bom de falar a seguir é que podes sempre copiar o que os outros já disseram antes e, portanto, eu vou mesmo apoiar-me no que os meus companheiros já começaram a dizer, que esta pergunta traz mesmo muitas camadas. A primeira delas é que esta adaptação tem uma parte mais elevada, se quisermos, que tem a ver com os reguladores, de tudo aquilo que nós queremos e podemos fazer com a tecnologia, e os reguladores podem ser nacionais, internacionais e que afetam a maneira como nós podemos trabalhar nas organizações. E depois temos aquilo que estávamos a ouvir de o trabalho ser feito de uma forma diferente hoje. A má notícia, e eu prometo que vou terminar com uma melhor, mas a má notícia é que nós não sabemos muito bem
como é que o digital ou a inteligência artificial está a mudar o trabalho. Mas sabemos que está, e temos dados, por exemplo, em Portugal, os mais otimistas que dizem que até 2030 67% das horas trabalhadas podem ser automatizadas, mas nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer a essas horas trabalhadas. E esta é a má notícia, mas também pode ser a boa, porque isto deve nos interessar, a nossa curiosidade em entender, então, como é que, de facto, o trabalho já não é o mesmo, não é simplesmente agarrar num robô ou numa tecnologia que é um artefacto e usá-lo e fica tudo bem. Não. Um exemplo muito concreto, quando a pandemia chegou e muitos de nós fomos para casa, em pouco tempo tivemos que adaptar a nossa maneira de trabalhar. E não foi só trabalhar a partir de casa, é um trabalho novo. Por exemplo, eu agrego a esta parte organizacional a psicologia clínica e fazer consulta à distância é possível, mas não é igual a quando eu estou com uma pessoa em presença. Então, de facto, o conteúdo do trabalho está a mudar, os objetivos do trabalho também são diferentes, porque aquilo que é o objetivo de uma substituição de vidro não é a mesma coisa que era há 10 anos. Então, isto deve nos interessar para entendermos o que é que de facto está a mudar, porque tens questões legais, tens questões de skills, tens questões de... Então, e como é que convencemos as pessoas a virem trabalhar connosco, continuar aqui, porque isto também é sustentabilidade, é que o trabalho seja atrativo para quem está aqui agora e para as gerações futuras. Numa nota que tem sido muito evidente para Portugal, nós tínhamos há uns anos os programas Júnior, e ainda temos, em que os jovens vinham até às nossas organizações, e quando começamos a investigar e a perceber que não havia uma relação entre fazer um programa Júnior e reter a pessoa. E hoje, quando basta ver a mídia, vês as notícias dos jovens que estão a fazer o seu estágio curricular, por exemplo, num hospital português, e conversamos com um médico, com um enfermeiro, e eles dizem: eu não quero aquilo para mim. E saem rapidamente. Então, isto são sinais de falta de sustentabilidade, mas porque eu acho que este painel é de esperança, deve ser um motivo, não é? Claro. Começamos com mais notícias, mas vamos terminar com um motivo, claro, para o tema da sustentabilidade nos interessar. As pessoas precisam das organizações, as organizações precisam das pessoas. Muito bem. E é curioso, no teu livro dizes também que, segundo um estudo, Portugal é o único país da União Europeia onde a oferta de emprego pouco qualificado supera a oferta de emprego mais qualificado. E o que é que faz? Ou seja, no fundo, as mesmas pessoas dizem em Portugal que 76% dos trabalhadores afirmam ter demasiadas qualificações para a tarefa que executam, contra 58%, salvo erro, da União Europeia. Como é que nós conseguíamos corrigir esta dissonância no mercado de trabalho? Quando eu comecei a agarrar estes números, eu devo confessar que quem ia tendo um esgotamento e um burnout era eu. Porque eram tantos números de tantos organismos diferentes que não sabes o que fazer com tudo aquilo que tu estás a ler. E qualquer pessoa que queira fazer um bocadinho de investigação em Portugal, falar sobre um tema, começa a perceber isto. Então, a minha proposta é claramente um casamento. Não é? Eu acredito em casamentos e acredito que a ciência, a educação, a formação e o mercado de trabalho devem andar juntos para responder a este problema. Porque não é se a inteligência artificial vai fazer isto ou aquilo. Vai. E convém que nós lideremos o processo. Através desta reunião, separar a educação e formação já era. Nós temos 8 níveis de qualificação e já não é ir para a universidade é que deveria ser, e o ensino vocacional é uma segunda escolha. Em outras geografias, vou agarrar no caso da Alemanha, tens uma espinha dorsal mais íntegra, não é? Tu podes fazer o teu doutoramento na tua organização, aqui também, mas ainda é uma coisa que está a acontecer, mas as formações de nível 4 e 5, mais ou menos a maioria da tabela de qualificação, têm um valor, têm empregabilidade, têm remuneração, têm reconhecimento. Então eu acho que, por um lado, este casamento e dar esta resposta social que deveria existir, não é uma coisa que um teórico... Eu não posso chegar aqui e dizer eu tenho a fórmula mágica para Portugal. Não. Eu tenho muitas perguntas. E muitas pessoas em Portugal têm ferramentas para fazer este casamento. E a outra é o dentro de casa. Eu sou completamente apaixonada por aquilo que eu estava a ouvir de o que nós fazemos dentro da nossa casa. E vou falar contra mim. As organizações estão povoadas de consultores que trazem milagres. Que escreveram um livro. Eu estou-me a despedir em público, ok? Não sei se vocês já perceberam. Mas, de facto, o interesse maior,
neste estágio da minha carreira e da minha vida é passar uma mensagem, por isso é que aceitei vir cá hoje. Muito É obrigado. que dentro de casa temos muitas respostas e em vez de procurarmos um consultor ou uma resposta global que serve a todos, é como é que nós respondemos à nossa realidade e construímos a partir da nossa realidade. Isso, para mim, é que é a boa ciência. Muito obrigado. Segundo outro estudo da Deloitte, 10 em 6 pessoas dizem que o seu emprego tem um impacto elevado na sua saúde mental. O mesmo estudo diz que, segundo o mesmo estudo, as pessoas dizem que o chefe tem o mesmo impacto na sua saúde mental que o próprio parceiro ou parceira que temos em casa. E 7 em cada 10 afirma que gostaria que a própria empresa trabalhasse mais o lado da sua saúde mental e saúde física. E, portanto, José Augusto, o que é que a Generali, na tua opinião, está a fazer para potenciar esta sustentabilidade humana? E não falo apenas da saúde mental ou física, falo também, obviamente, da aproximação ao mundo académico e da formação interna. É interessante essa abordagem porque com a transformação nós acabamos por dar, ou por tentar dar às pessoas melhores condições para que o seu dia-a-dia possa ser mais eficaz. E quando falo em eficaz, não falo pura e simplesmente no resultado que se pode medir quantitativamente, ou seja, no fundo da motivação com que alguém pode acabar o seu dia de trabalho com a noção de que o dia valeu a pena e conseguiu acrescentar alguma coisa a favor da empresa e a favor dele próprio do ponto de vista daquilo que é a sua realização profissional. E a tecnologia serve um bocadinho para isso, ou seja, nós tentamos evoluir ao nível dos processos para retirar uma carga de ações que à partida não alimentam até o intelecto das pessoas no sentido de provocarem hipóteses e decisões que possam ter impacto naquilo que é o seu dia-a-dia. Nós temos novos perfis hoje em dia no mercado que resultam precisamente da tecnologia. Nós tínhamos técnicos de atuariado, agora chamamos-lhes cientistas de dados. Quer dizer, há todo um conjunto de novas realidades que se adequam àquilo que pode ser também uma metodologia diferente para ir buscar pessoas que consigam trabalhar nestas camadas. E, de facto, hoje em dia, o recrutamento clássico já não é algo que por si só basta, ou seja, e aquilo que a companhia está a fazer, e penso que também todo o mercado, é tentar ir buscar, com algum doseamento, várias camadas, quer a nível dos politécnicos, que é muito importante, quer ao nível da própria universidade. E nós, enquanto Grupo Generali, também fruto das integrações que temos feito, temos tido também a vantagem de integrar pessoas que vêm de realidades diferentes e também de outros processos operacionais e de distribuição que acabam por hoje fazer o nosso grupo tal e qual como ele é. E, portanto, há um grande mix de pessoas que hoje em dia compõem a nossa força de trabalho. Há um mix interessante, eu, como há pouco falaste, e vou andar também um bocadinho, se calhar, à volta disso. Eu, há 24 anos atrás, fiz sentir, provavelmente, àqueles que já lá estavam, o mesmo sentimento que tenho hoje. Eu hoje, quando olho à minha volta, vejo muita gente nova e essas pessoas vêm, muitas delas sem filtros e são nativas nesta tecnologia que temos hoje, nós adquirimos-la. E estas pessoas, muitas das vezes, avançam em frente sem medirem um bocadinho o impacto das curvas e contracurvas e nós, com a experiência que temos, acabamos por fazer melhor o tempero, ou seja, conseguimos equilibrar o sal e conseguimos fazer um conjunto de calibrações que permitam que essa criatividade acabe por acrescentar um desenvolvimento à empresa que seja razoável. Depois, o que cola isto tudo, parecendo que é uma coisa que se diz com alguma facilidade, diz-se com facilidade fazer é difícil. É uma boa política de recursos humanos, ou seja, porque nada disto funciona se não houver um sentido àquilo que as pessoas estão a fazer no seu próprio dia-a-dia, e esse sentido tem que fazer com que as pessoas, por um lado, estejam no sítio certo e, por outro lado, tenham perspectivas de desenvolvimento. Nós, hoje, temos um programa interno que se chama Move On, ou seja, permite que as pessoas avancem e tem requisitos, ou seja, é preciso posicionar as pessoas numa camada e num segmento. E depois nós vamos tratar, ou pelo menos o programa tenta fazer isso, vamos tratar as pessoas naquilo que podem ser as suas regras de progressão, o seu catálogo de formação, os seus benefícios, o seu próprio desenvolvimento e também, muito importante, a sua mobilidade interna. Numa primeira análise até aí. E desse ponto de vista, o que eu acho que pode acontecer com esse modelo, e não tanto falar de questões financeiras, porque essas obviamente também são relevantes, é que as pessoas tenderão a ter um propósito. E esse propósito acaba por transformar aquilo que é o seu output em algo que pode efetivamente fazer a diferença para o mercado. Fazer a diferença no dia-a-dia deles. Isso. Muito bem. Obrigado, José Augusto. Hugo,
o que é que fazemos na Belron? Eu digo que fazemos porque trabalhamos no mesmo grupo para fomentar esta sustentabilidade humana e garantir, ao mesmo tempo, que prestamos o melhor serviço aos nossos parceiros. Evidentemente estamos a agarrar-nos à parte tecnológica, que acaba por não ir substituir o ser humano, mas já vamos falar isso um bocadinho mais para a frente, mas aqui o intuito será cada vez mais desenvolver os colaboradores internos, porque sem esse desenvolvimento, mesmo através de formações, sejam presenciais, sejam a nível de e-learning. Eu sei que o e-learning em si, o conceito em si, há muita gente que acaba por não gostar, mas eu falo aqui numa vertente técnica, onde nós queremos um produto implementado numa semana, já na próxima semana aqui o e-learning acaba por dar aqui uma aceleração do próprio conteúdo que nós queremos que os colaboradores estejam informados. Existe também aqui um pouco também a vertente tecnológica de olharmos para as recalibrações em serviço móvel. Atenção, estamos a estudar esta vertente, ainda não estamos a colocar em prática, porque devido ao próprio cliente em si muitas vezes não ter aquilo que é necessário para fazer uma recalibração, daí a tecnologia ainda não nos está a dar suporte a esse nível. Mesmo a nível de um segmento diferenciador, um conceito inovador a nível de trucks, a nível de caminhões, que acaba por uma equipa especializada e seres humanos diariamente a colocar vidro em caminhão, vão diretamente às frotas onde fazem a substituição e a recalibração. E agora pode haver aqui um consenso que é, acabaste de dizer que não fazem recalibrações em serviço móvel, mas nos caminhões fazem. Qual é a diferença? Aqui existe a diferença que nós a entrarmos pela primeira vez numa frota de caminhões permite nós verificarmos o espaço onde muitas vezes é efetuada a manutenção dos próprios caminhões e permite nós verificarmos se o piso é plano, se existe luminosidade suficiente e acaba por conseguirmos fazer isto na parte dos caminhões. Algo que conseguimos colocar em todos os técnicos, que é algo que também queria partilhar convosco, tem a ver a nível com as certificações doadas. Portanto, nós trabalhamos diretamente com uma empresa que é o Institute of Motor Industry. Em Portugal não tem grande conhecimento em si, tem mais a sua base em Inglaterra, mas aquilo como Grupo Belron nós conseguimos é garantir que todos os técnicos que fazem recalibrações aos sistemas avançados de assistência à condução têm uma certificação. Esta certificação é necessário o técnico ter cerca de 2 anos de experiência automóvel, de 3 em 3 anos tem que obrigatoriamente fazer uma renovação desta certificação. Obrigado. O que faz com que garantimos que todos os clientes que têm um sistema que pode salvar vidas são recalibrados por técnicos certificados. E nem sempre o cliente em si olha para o assunto nessa vertente. E é daí que nós, a nível de sustentabilidade e mesmo apoio às companhias de seguros, pretendemos continuar com este trabalho. E esta formação também contribui para a empregabilidade desses próprios colaboradores, mesmo noutros sítios. Sim, exatamente. Mesmo a nível da diversidade em si, acaba por contribuir. Ok. Cassiana, tu conheces muito bem o nosso mercado de trabalho. Tu achas que as empresas que estão a colocar esta sustentabilidade humana, este conceito, verdadeiramente na sua agenda? E se puderes dar alguns exemplos concretos, alguns bons ou maus exemplos, que tu tenhas conhecimento? Eu vou destacar aqueles que ouvimos aqui e vou fazer uma nota em 4 coisas que chamaram a minha atenção. Resolver os problemas no dia-a-dia das pessoas, não é? Trazer ferramentas para que as pessoas tenham sucesso no que estão a fazer, e isto faz parte de um trabalho sustentável, porque ter sucesso faz parte da saúde mental. Se eu estou a fazer uma coisa cheia de problemas e que eu não vejo o resultado do meu trabalho, isso naturalmente faz mal. Chamou a minha atenção a questão das gerações, que é um tema que me interessa muito. Nós temos um mercado de trabalho com muitas pessoas com idades muito diferentes e durante muito tempo nós víamos até uma idade, ok, tudo bem, ainda vale a pena contratar, daqui para a frente não, nós queremos é o talento mais jovem, ir às organizações. Nós não temos capacidade para preencher as nossas necessidades de trabalho
só com pessoas jovens, isso não existe. Nós até já estamos a ver acontecer, por exemplo, na área da saúde, irmos buscar pessoas que estavam na aposentadoria, que é uma coisa que nós estamos a fazer se calhar 10 a 15 anos depois do que se fez na Alemanha, na Áustria, e se calhar vamos ter que fazer isto noutras áreas. Portanto, as gerações têm um papel e eu não quero ser uma otimista, mas sem fundamento, não é? Há muito que se pode fazer desta forma, se calhar estou a falar muito alto. Mas que tem a ver com sustentabilidade, portanto é um bom exemplo. Valorizar a carreira, ou seja, os motivos das pessoas estarem na organização. Eu quero estar aqui, a organização quer que eu esteja, e usar a tecnologia para a formação, que é de facto são bons exemplos. Agora quero tocar numa ferida, mas preciso ter a certeza que está toda a gente a ouvir. Está toda a gente a ouvir, mesmo. É que nós, espetacular, obrigada pelo apoio, às vezes com as nossas boas intenções e seguindo uma amiga minha que é médica, diz que os médicos costumam dizer fazer bem ou mal leva ao mesmo tempo. Eu não tenho a certeza, mas às vezes nós andamos a passar tangentes com a nossa boa vontade, que é tentar trazer respostas para a felicidade das pessoas, para o seu bem-estar, quando aquilo que deveríamos estar interessadas era dar-lhes um bom trabalho. Ou seja, acabar com os bullshit jobs, por exemplo, tanto se fala. E criar de forma a que a inteligência, de facto, porque não é eliminar as pessoas do trabalho, eu acho que isso não é. Eu não gostaria que essa fosse a utilidade da IA já agora. Eu quero continuar a trabalhar, porque há um mês estava num fórum em que nós estávamos a discutir o que é que vai acontecer aos psicólogos, porque diz que os bots são melhores que nós a fazer diagnóstico. Então, nós acabamos a conversa, eu fiz parte do painel de pessoas que disse para mim é demais, já tenho que ir embora, porque não somos nós que vamos decidir o que é que vai acontecer à psicologia, a humanidade é que vai. Porque, de facto, a conversa é essa, não é dentro dos nossos setores, é o que é que nós queremos fazer, com a tecnologia. Mas, às vezes, andamos a passar tangentes. Eu acho que as empresas têm, e estão aqui as pessoas que muitas vezes encorajam e trazem estes produtos de bem-estar à vida das pessoas, eu acho que há uma responsabilidade social. A saúde é cara em Portugal e, portanto, e precisamos ter respostas que ajudem as pessoas que estão nas organizações a aceder a serviços de saúde e bem-estar que, de outra forma, não poderiam custear. Sou super a favor disso, mas não como uma resposta para o problema da sustentabilidade. Porque, de facto, esse tem que ser conseguido de uma outra forma. Ok. Tu achas que são essas tangentes e não abordarmos a questão do trabalho real que leva muitas vezes às questões dos burnouts que estamos a viver hoje em dia? Podem ajudar. O senhor que inventou o conceito de burnout, que tem um nome impronunciável, pelo menos para mim, ele dizia que nós queimamos os dedicados e os comprometidos. E durante muitos anos, quando as pessoas se sentavam no meu gabinete e diziam não sei como é que isto me aconteceu a mim. Eu sou diretor X, sou CEO de X, isto não poderia acontecer. Comigo não. Já vi o que é que eu já fiz para trás. E eu dizia, olha, eu não tenho uma estatística, mas eu sei que são as pessoas que não atiram a toalha ao chão que normalmente se vêm sentar aqui. Então há algumas coisas que eu hoje já não aceito muito que me peçam para fazer. Discursos sobre resiliência, que já agora isso desperta um sentimento de cinismo, porque depois eu ouço as pessoas no meu gabinete a dizer, não, eu vi o meu chefe foi lá fazer um discurso e olha o estado em que eu estou, não é? Portanto, não. Eu acho os investigadores desta área, não eu nunca diria uma coisa desta, mas os investigadores à séria, não os cientistas wannabe como eu, aqueles mesmo, dizem que nós temos nojo do trabalho real, ou seja, quais são os problemas das pessoas e como é que tornamos o trabalho deles eficaz. O que é que fazemos agora aos nossos profissionais que têm que explicar ao cliente que não vai ser 2 horas, vai ser um dia? Como é que nós ajudamos as pessoas? Já agora é uma das principais queixas dos trabalhadores no espaço europeu, é lidar com clientes, lidar com alunos, lidar com pacientes, porque somos um continente de serviços, não é? Portanto, é uma das queixas. Então, como é que nós estamos a ajudar as pessoas a resolverem os problemas que têm quando chegam para trabalhar? Se nós fizéssemos isso, eu não me importava de ficar no desemprego, porque eu fazia outra coisa, ok? Já não era preciso resolver esse problema. Muito bem, obrigado. Então vivemos numa altura onde a tecnologia avança com uma velocidade avassaladora, muitas vezes sentimos-nos engolidos quase com tudo o que está a acontecer à nossa volta. Zé Augusto, com tudo isto,
a máquina vai vencer e já não vão ser precisas pessoas nos seguros? Eu acho que isso, lá está, também há muitos anos atrás isso já se perguntava, e estamos todos aqui e presumo que muito mais desenvolvidos do que estávamos no início dessas dúvidas. A tecnologia é uma realidade que é incontornável. Eu recordo-me quando entrei no mercado, os processos eram geridos em papel, demorávamos cerca de 1h30 para atender uma chamada, e esse não era o principal problema. O problema a seguir era encontrar o processo, depois era encontrar as folhas todas, e depois, ao fim de quase 2 horas, a pessoa que estava do outro lado, chegávamos lá e nós dizíamos assim: olha, isto está igual, tem que aguardar. Tem que aguardar. E, de facto, a velocidade com que nós chegámos até aqui não tirou ninguém do caminho, a não ser aqueles que provavelmente não quiseram, mas isso não existe só nos seguros, existe de todo lado, não se quiseram adaptar à mudança. E claramente, hoje em dia, quem não fizer esse exercício corre o risco de ficar para trás, mas não tem que se lamentar pelo facto de haver aqui uma espingarda apontada à sua cabeça que o tenta eliminar a todo momento. Eu sinceramente entendo que no mercado de seguros, e eu vou falar um bocadinho naquilo que eu faço há muito mais anos, que tem a ver com sinistros, porque obviamente noutros componentes da organização existem muitas oportunidades com tudo aquilo que hoje em dia se pode fazer com tratamento de dados, mas falando de sinistros, eu dificilmente entendo que deixará de haver uma componente humana no meio da equação, seja porque muitos dos sinistros afetam pessoas, fisicamente, e outras noutro tipo de esferas ou de dimensões, patrimoniais ou outras, e há sempre uma certa humanização que se tem que ter no momento da nossa decisão. Porque o negócio de seguros tem um objeto complexo, que é a responsabilidade, e desse ponto de vista não há chatbot nenhum, não há coisa nenhuma que se possa calibrar ao ponto de acertar naquilo que teoricamente é para entregar àquela pessoa, a esta pessoa. Eu não vejo como, por exemplo, o que estava a dizer, eu não vejo como é que pode haver uma máquina a substituir vidros. Pode haver tecnologia, materiais, ferramentas que ajudem que uma pessoa possa fazer isso bem e que o problema fique resolvido. Não acho nada que se pode chegar ao pé de um indivíduo que tem um dano corporal e que se lhe possa colocar uma máquina a dizer: olha, isto vai acabar assim, tu vais ter isto. Porque depois também não é só essa pessoa, também está o enquadramento das pessoas, da família, e portanto há um conjunto de outras entidades. E, portanto, eu julgo que o futuro é uma oportunidade, a tecnologia faz parte desse futuro, e nós, enquanto pessoas, temos que evoluir no sentido de aceitar aquilo que é razoável e, obviamente, lutar contra aquilo que não faz sentido. Uma nota final, e que tem que ver com aquilo que foi a minha primeira abordagem. O desafio passa, no nosso caso, enquanto mercado segurador e todos os intervenientes, em conseguir controlar a proporcionalidade entre aquilo que é o custo para as pessoas para terem as garantias que precisam e aquilo que depois decorre do acionamento dessas garantias. E tem que haver regras. Essas regras têm que ser ditadas, muitas delas, não apenas pelo mercado, mas também têm que ser pelos governos. Neste caso, como vimos, havia abusos, inclusivamente, do setor automotivo não dar acesso a determinado tipo de informações. E, portanto, muito vai viver um bocadinho também da forma como estas regras vão ser impostas para que o equilíbrio da espécie, tudo o resto, se possa continuar a fazer e consigamos todos viver em harmonia, que é, no fundo, isso que importa. Muito bem, obrigado. Hugo, é como o José Augusto estava a dizer, ou vamos ter cyborgs num futuro próximo a substituir vidro automóvel? Sim, vamos ter cyborgs, claro, e a gritar por este mundo: Carglass repara, Carglass substitui. Obrigado. Não, o que é certo é que quando falamos de inteligência artificial acaba por se tornar um tema complexo. Certamente vai impactar na força de trabalho, vai haver tarefas que são feitas de forma repetitiva e que certamente alguns postos de trabalho serão metidos em causa. Teve impacto naquilo que o Grupo Belron faz e os técnicos fazem diretamente. Lembro que há 10 anos atrás eram necessários 2 técnicos para um serviço móvel, para a colocação de um vidro. Hoje em dia apenas um técnico, e a tecnologia ajudou para que os para-brisas fossem colocados de forma ergonómica e mesmo sem qualquer perigo para o técnico. Aqui tem que haver uma sintonia entre o homem e a máquina, basicamente. Mas para isso também temos que requalificar as pessoas, não podemos meter as pessoas de parte. Vai haver desafios, mas também haverá oportunidades. Muito bem, obrigado.
Cassiana, a máquina vai vencer ou o homem vai ser sempre necessário? Depende do que nós quisermos, não é? Fazer com este tema da tecnologia, eu concordo com os meus colegas, é uma oportunidade e é preciso trazer ferramentas, mas não trazer ferramentas que uma pessoa como eu idealizou. Eu acredito que há modelos top-down que podem funcionar, mas acredito mais de trabalharmos da realidade para construir ideias e das ideias para a realidade, pormos esta conversa a acontecer, não é? Nos sistemas de formação e de requalificação das pessoas que são essenciais. E continuando no que foi dito, eu acho que aponta para uma coisa que é essencial, que é usar a tecnologia para fazer com que os nossos trabalhos nos permitam continuar a pensar bem sobre o que estamos a fazer. Porque às vezes eu converso com os meus filhos sobre história e eles dizem coisas como: "Ai, agora nós sabemos tanta coisa, nós somos a geração mais isto, mais aquilo, mais espetacular." E eu começo a conversar com eles e dizer: "Bem, mas eu não sabia fazer a nossa casa." Bem, mas eu não sabia fazer uma série de coisas e morreria, não é? Ou seja, que a tecnologia não venha, no fundo, reduzir o volume da nossa inteligência. E isso é sustentabilidade. Porque vocês foram tocando numa palavra que é propósito, não é? Sentido, significado. O trabalho dá propósito à vida das pessoas também. Por isso é que eu não defendo o agora atirarmos tudo ao ar e termos um trabalho sem pressão. Ninguém quer isso. Um trabalho que não nos desafia, não é? Então a tecnologia pode e deve ser usada. Por exemplo, às vezes eu tenho que produzir relatórios. Se há segmentos que podem ser analisados por um algoritmo que já foi parametrizado para aquilo, porque é que eu vou gastar 8 horas? Se eu domino o tema, lá está, um trabalho que me permita pensar, se eu domino o tema, e eu quando estou a conversar com o ChatGPT ou outra coisa qualquer, e ele me devolve alguma coisa que está errada, disse: não fizeste bem, volta lá atrás, repete, eu quero outra coisa com estes parâmetros, mas aquela tarefa ajudou-me. Às vezes eu até digo: olha, prepara-me uma talk de 20 minutos com base neste artigo científico, e depois digo: está tudo mal, usaste montes de chavões, não vou falar disso, que eu não sou esse tipo de speaker, mas aquele trabalho ajudou-me, entre outras coisas, a ver tudo aquilo que eu não vou dizer naquela talk. Mas a conversa ajuda-me, então, é um exemplo mais intelectual, mas nas profissões em que existe, por exemplo, manualidade, já vemos esta integração. Temos a tecnologia a trabalhar connosco e a nosso favor e, portanto, o apelo é para que quem decide, porque depois há isto, a velocidade é tão rápida, tens movimentos globais, em escala, e que às vezes apertam os mais pequeninos da equação, que somos nós que estamos a trabalhar. Por isso, interessa trabalhar bem todas as camadas e usar a tecnologia a nosso favor, para continuarmos a pensar bem o trabalho. Muito bem. Então, há esperança para a raça humana. Totalmente. Quero agradecer então ao nosso painel e agradecer a todos vocês pelo vosso tempo. Muito obrigado.